Olá, Daniel, boa tarde a você e boa tarde a todos, que acompanham esse NT Sul aí de sexta-feira, finalzinho de semana. A gente conversa com o Gilmar, ele que está lá em São Paulo e é o dono desse site. Boa tarde, Gilmar, seja muito bem-vindo ao NT Sul de hoje. Boa tarde a todos. Sextou. Gilmar, conta pra gente como que é teu trabalho, Porque tu trabalha desmentindo notícias que circulam pela internet. Começou em 2002 o meu trabalho, esse tipo de trabalho, a gente queria mostrar na internet como era mais fácil, como era muito fácil você usar apenas a internet para desmentir as histórias que circulam na rede, como ferramenta. E uma vez ou outra a gente acaba tendo que entrar em contato com algumas pessoas, mas a ideia inicial do site é essa, é usar a própria internet para desmentir ou até para confirmar as histórias que circulam nela, Você que de formação é analista de sistemas e não tem nada a ver com meios de comunicação, nem com jornalismo. Eu acabei entrando na área do jornalismo sem querer, Assim, apesar de não ter formação na área, a gente acaba usando de ferramentas do jornalismo para poder investigar e descobrir se as histórias são verdadeiras ou não. Você considera o seu site um site jornalístico? Sim, de certa forma, sim, Não é jornalístico no sentido formal da palavra, mas a gente inaugurou aqui no Brasil um novo tipo de trabalho, que é a checagem de fatos. Em 2002, quando o site começou, a gente não tinha ideia do tamanho que as fake news iam tomar, a proporção que ia tomar no mundo todo. E a ideia era a gente apenas mostrar algumas montagens, mostrar alguns textos que circulavam na época, para a gente desmentir, E hoje em dia a gente acabou criando, sem saber, meio que empiricamente, a gente criou o trabalho de checador de fatos. Então agora tem diversas agências no Brasil com essa função. Então o jornalista, antigamente, ele corria atrás do assunto para transformar em notícia. Agora, o checador de fato não, ele tem que pegar a notícia que já está circulando e verificar se ela é verdadeira ou não. O e-farsas, que foi criado com o objetivo do farsa ser derivada da palavra falsas, Isso, porque na época não tinha esse nome de fake news, Até hoje a gente evita de usar muito esse termo, mas assim, a gente chamava de hoax, de boato digital, até de fofoca a gente chamava, porque não tinha um termo para isso, Foi agora nas últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos que esse termo ficou mais forte. E a partir daí todo mundo usa esse tipo de termo de fake news para designar uma notícia falsa. Eu dei uma apurada nos dados, e vi que você recebe diariamente 150 notícias para serem apuradas e serem publicadas da maneira correta. Como que elas chegam para ti, Gilmar? Basicamente assim, a gente disponibilizou um número de WhatsApp lá no nosso site, onde as pessoas podem ficar mandando sugestões de pauta, Além disso, eu também tenho nas redes sociais, eu tenho um perfil em cada rede social, onde eu fico monitorando para ver o que estão mais falando, qual o assunto que está mais sendo falado. Então, por exemplo, se eu recebo uma sugestão de pesquisa, de checagem, eu vou primeiro verificar se ela está mesmo sendo viralizada, se ela está sendo espalhada na internet, para depois eu publicar, eu pesquisar e publicar, Em alguns casos, eu acabo não descobrindo se aquilo é verdade ou não, então, na dúvida, eu acabo não publicando. E tem algumas coisas que aparecem, algumas novas informações a respeito daquele assunto, então a gente faz também atualizações em artigos antigos do site. Você falou a gente, quantas pessoas trabalham para abastecer esse site, o e-farsas, Durante uns 15 anos, mais ou menos, eu trabalhei sozinho no site. Eu mesmo corria atrás das notícias, investigava e pesquisava. Agora, de 2019 para cá, eu conto com a ajuda do jornalista Marco Faustino, que está escrevendo comigo lá também. E também tem mais 3 pessoas que cuidam das redes sociais para mim, que é o Riomar, o Thiago e o Marcelo. Eles cuidam também lá do nosso grupo lá no Facebook e de mais redes, então, eu considero assim, a redação final é minha e do Marco, mas tem mais um monte de gente que acaba ajudando a gente indiretamente, E a renda? Como que vocês se sustentam? O site sobrevive com banners, Já teve melhor no passado, a gente já ganhou um dinheiro até razoável no site, mas assim, ele começou como um hobby e agora é a minha segunda profissão.
Então, eu dependo do site também para sobreviver. Então, basicamente é assim, a gente coloca banners, né, de patrocinadores no site, e quanto mais visualização, mais a gente ganha. Mas é pouquinho, não dá para ficar milionário com isso, não. Nesses 18 anos, qual foi para ti a notícia mais difícil de desmentir? A mais difícil, geralmente, é sempre a última, a mais recente. Porque, com o tempo, eles estão deixando as questões mais difíceis de ser apuradas, né? Há poucos dias mesmo, a gente recebeu um vídeo de um indiano que ele teria previsto no ano passado que o coronavírus que ia ter a pandemia do coronavírus no mundo em 2020. E aí o que eu tive que fazer? Tive que assistir um vídeo de 20 minutos desse indiano, tentando ver lá com as ferramentas como é que a gente fazia para transformar em inglês a legenda, para tentar entender o que ele estava falando, para só então descobrir que, na verdade, ele fez um vídeo de 20 minutos com várias previsões genéricas e apenas em 20 minutos, 10 segundinhos, ele falou assim: vai ter uma doença ano que vem. Pronto, acabou. Essa foi a previsão que ele fez. E a partir daí as pessoas começaram a espalhar dizendo que ele tinha previsto o coronavírus, que coisa. Mas não. Então, esse tipo de coisa dá muito trabalho da gente fazer, porque, por exemplo, eu tive que assistir um vídeo de 20 minutos e depois tentar pesquisar para ver o que ele acertou e o que ele errou, né? Então, isso dá muito trabalho. Mas, assim, tem muitas histórias que eu acho que vai ser fácil de descobrir, no fim acaba dando um certo trabalho. Quando, por exemplo, você tem que entrar em contato com as pessoas envolvidas e cada um te dá uma resposta, aí, às vezes, aquela resposta que a pessoa te deu, você tem que cruzar com outra que você pesquisou, então dá muito trabalho, né? Então, alguns casos demoram dias para a gente resolver, tem coisas que são mais rápidas, você joga na internet e já consegue resolver ali mesmo, rapidamente. Sites oficiais já chegaram a te procurar? E inclusive agradecer, porque daqui a pouco alguma notícia chegou lá e na correria, né, do dia a dia acabou sendo publicada como uma notícia e na verdade era uma fake news? Sim, acontece. E acontece também, por exemplo, de alguma marca aparecer, porque surgem boatos e notícias falsas envolvendo marcas também, né? E às vezes alguma marca se sente ofendida ou usa o nome dela indevidamente e a gente consegue desmentir lá no site. A gente a ideia não é ganhar nada com isso, é apenas resolver e acabar com a desinformação na internet. E aí a marca vem e avisa pra gente, agradece, obrigado por vocês terem ajudado e tal. Isso acontece muito. Mas acontece ao contrário também. Às vezes alguma pessoa ficou chateada porque a gente desmentiu alguma coisa envolvendo ela e ela entra em contato reclamando. Isso acontece também. Já foram xingados, acredito, muitas vezes por conta disso. Muito mesmo. Teve uma vez que a gente desmentiu lá no E-Farsas uma corrente que circulou assim, que o chá de graviola curava câncer, que é um perigo, né? A pessoa deixa de fazer o tratamento convencional para ficar se tratando com esses chazinhos. E a gente desmentiu. Eu publiquei lá alguns artigos científicos dizendo que isso não tem a menor fundamento. E aí uma empresa que vende esse chá entrou em contato com a gente reclamando que a gente estava estragando o trabalho dele. Falei, a gente não pode fazer nada, né? Infelizmente, né, a internet ela tá cada vez mais cheia aí de fake news. Agora tem esse título, esse nome aí, né, foi batizado nesses 18 anos que você trabalha, mas realmente é algo muito, muito, muito difícil de combater. Tanto que profissionais como você, né, e tantos outros dedicam o tempo todo para apurar informações e levar realmente com esse compromisso a verdade para quem está lá pesquisando e acessando essas notícias, né? É legal que assim, a cada vez mais a gente vai se tornando referência, né, no assunto, na internet, e inclusive livros, tem vários TCCs que usam lá as nossas pesquisas como referência, e eu acredito que uma das formas da gente combater a fake news é com a educação, né? Então, quanto mais a gente se informar, menos a gente cai nessas pegadinhas online, né? Qual tu acredita que seja a saída para combater as fake news? Em primeiro lugar, você tem que não beber de uma única fonte. Você tem que procurar em vários locais, não só um tipo de informação. Então, por exemplo, você recebeu uma corrente dizendo que a quarentena acabou, por exemplo. Aí você não vai olhar apenas num site que está dizendo isso. Você tem que abrir uma janelinha no seu navegador e procurar em outras fontes para ver se isso é verdade mesmo, entendeu? Os criadores de notícias falsas,
eles estão sempre em cima do assunto do momento. Então, agora, a bola da vez, né, o coronavírus. Muitas notícias circulando em nome do coronavírus, porque é uma forma dele se conectar com o leitor e a chance dele ser repassado são maiores, né? Então, é uma dica que eu dou, procurem sempre jornais sérios, jornais de renome, e não bebam apenas de uma única fonte. Procurem mais de um lugar para você, antes de você compartilhar, né? Outro grande problema que vem aí, né, são as eleições, porque sempre que a gente vai ter, né, um próximo mandato, a gente sabe que alguns candidatos, ou até pré-candidatos neste momento, né, tentam derrubar outros e usam muitas vezes as notícias falsas para fazer isso. Isso não é novidade, né? Isso não é de agora, né? Desde o começo da República sempre teve isso, né? Sempre um candidato quer derrubar o outro. Agora o que a gente tem, a dificuldade é que uma notícia ela tem um poder muito maior de disseminação. Então, se eu tenho, por exemplo, 1.000 seguidores e eu compartilho isso com meus 1.000 seguidores, cada um dos meus seguidores tem os seus seguidores. Então, exponencialmente, a notícia tem um alcance muito maior, né? E o desmentido nem sempre tem o mesmo alcance que a mentira, né? A mentira tem um alcance muito maior do que o desmentido, infelizmente, né? Então, agora nas próximas eleições, a gente tem que tomar bastante cuidado, ainda mais agora que eu acho que nessas eleições municipais, eu acredito que não. Mas nas eleições presidenciais, nas próximas, a gente já vai ter também a deepfake, né? Que é aquele vídeo onde é inserido a cara de alguma pessoa no meio do vídeo e fica muito real isso, né? Se hoje em dia as pessoas acreditam numa foto, que é uma montagem, imagina agora um vídeo com a pessoa se mexendo e tal. Então, todo cuidado é pouco. Gilmar, o que tu parou de fazer aí? Que notícia você parou, teve que dar um tempinho aí na checagem para nos atender? Eu estava trabalhando aqui numa história de um sujeito que é o Homem Pateta, que apareceu aí, que é um sujeito vestindo uma máscara, que ele estaria assustando as crianças na internet. Então, a gente está verificando essa daí ainda. Mas o que mais está tendo agora é notícia do coronavírus. Não para, não para. Assim como na época das Olimpíadas, da Copa do Mundo, só se falava de esporte, né? Só se falava de boato de esporte. Agora, na época do coronavírus, é só isso que está bombando. Então, a gente tem que fazer um filtro para não falar só de um assunto, né, no site, né? Mas também a gente não pode deixar passar desinformação à toa aí, né? Tá bom, então. Deixo aqui um minutinho, espacinho para ti também divulgar o site. A gente falou, claro, né, do E-Farsas, mas você que é o dono dele, aí faz o convite para o pessoal acessar. Pessoal, antes de você sair repassando as coisas aí na internet, as coisas que você recebeu aí no Zap da família, entra lá no e-farsas.com, que todo dia tem várias fake news que a gente desmentiu, ou algumas notícias que a gente acaba descobrindo que é verdade e acaba explicando por que é verdade também. Então, convido vocês a entrar no www.e-farsas.com. Tá bom, então, Gilmar, muito obrigada por ter nos atendido aí de São Paulo, né, de maneira virtual. Desejo um ótimo trabalho aí para ti e seguimos fortes nessa luta aí para combater as fake news. Tá bom, um abração para vocês, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá certo. Tchau, tchau. O Gilmar Lopes, então, ele que é analista de sistemas e é o criador do E-Farsas. Daniel, eu volto com você.